Meta de R$1 milhão em 6 anos e chegamos à 14ª semana. Confesso, galera, que não coloquei as outras semanas dia por dia, semana por semana, porque eu estava focado no trabalho, mas a partir de agora eu vou publicar toda semana e vou procurar fazer alguns vídeos também durante a semana explicando como estou atingindo cada meta, beleza? Inclusive, vou analisar as 2 semanas em que fiz R$6 mil, porque sim, teve 2 semanas em que fiz mais de R$6 mil em 6 dias cada semana, tá certo? E vou analisar cada dia para falar para vocês, para mostrar e explicar como é que foi cada corrida, para ficar mais fácil e objetivo de explicar, tá certo? Mas eu vou fazer um resumo agora da meta de R$1 milhão em 6 anos, tá? Já foram 14 semanas, tá? E nessas 14 semanas, quanto que eu deveria fazer, certo? Quando a gente pega R$1 milhão, tá? E a gente divide por 312 semanas, que são as semanas que tem nos 6 anos, dá R$ 3.205,13 por semana, tá? Vezes 14 semanas, eu deveria estar com 44.871, tá? E 80 centavos, tá? 80 centavos aí. Esse é o valor que eu deveria estar, tá? Dentro aqui dessas 14 semanas. Porém, fiz bem mais, tá? O meu valor bruto total nessas 14 semanas, lembrando que foi do dia 19 de setembro até dia 24 de dezembro agora, foram 80 dias trabalhados. Teve uma semana que eu trabalhei 3 dias e a outra eu trabalhei 5 dias. Então, deu 80 dias trabalhados no total, tá certo? E foi mais de R$61 mil bruto no total, tá certo? Aqui no total, deixa eu colocar... Cadê? R$61.241,72 valor bruto total dentro desses 80 dias trabalhados, tá? Lembrando que eu folgo todas as quintas-feiras, teve uma semana que eu trabalhei 3 dias e teve a outra que foi 5. As cidades trabalhadas: São Paulo, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e também Guarulhos, tá? Para quem pergunta aí. A minha média de horas trabalhadas por dia, tá? Foi de 13 horas, 21 minutos e 6 segundos. Para ser bem mais específico aí, tá? Deu 1.068 horas e 8 minutos no total trabalhadas dentro desses 80 dias, tá? Dá uma média de 80 horas e 6 minutos e 36 segundos por semana a cada 6 dias trabalhados, certo? Muitas horas, certo? Mas é para um objetivo final, então eu trabalhei bastante, principalmente agora, final de ano, que tem bastante corridas, que tem bastante promoções, que tem bastante ganhos, tá? Na média, se eu considerar da meio-dia 21 para frente, eu trabalhei em média até 1h42, tá? Mais ou menos isso, da meio-dia 21 até 1h42 da manhã. Lembrando que alguns dias foram bem menos e alguns dias foram bem mais horas do que isso, tá? Eu não fico offline, logo o tempo que eu tô falando para vocês é o mesmo tempo que tá no aplicativo, porque eu não fico offline. Minha aceitação tava em 89%, foi para 87%. Minha avaliação está em 4,99%. Cancelamento 3%. E o meu tempo de Uber é de 6 anos, 1 mês e 3 dias, tá? Eu tô com 28.014 viagens, vou até colocar na tela para vocês, certo? E o meu carro é uma Nissan Kicks CVT SV 1.6, 124 cavalos, Flex 2021. Não tem GNV, então eu coloquei gasolina e etanol o tempo todo, tá? A maioria foi gasolina, mas tem um pouco de etanol também, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês os ganhos, tá? Que daí dá para vocês acompanharem os ganhos de cada semana. Fica um pouco mais fácil vocês verem, tá? Cada ganho de cada semana que eu tive e a quantidade de horas que eu tive de trabalho também de cada semana, tá? As horas eu já falei, 1.068 horas, 13 horas e 21 por dia, 80 horas e 6 minutos por semana, tá? Os quilômetros rodados, tá? Foram 18.788 quilômetros totais rodados. 826,5 foi rodado para mim, então deu trabalhado 17.961 quilômetros e meio, tá? A minha rodagem diária média foi de 224,5 km por dia, foram 1.347,11 km a cada 6 dias e deu 5.387,5 km quase aí a cada 4 semanas, tá? Foram 2.439 viagens agora, nessas 14 semanas, dá mais de 30 viagens, quase 30 viagens e meia ali por semana, a cada 6 dias. Tá? Aliás, por dia, falei errado, perdão, 30 viagens e meia, e 182, quase 183 viagens a cada 6 dias, certo? O custo de combustível total foi de R$ 9.017,49, tá? Sendo R$ 968,22 de etanol e R$ 8.049,27 de gasolina.
Lembrando que tem uso particular de 396,68. Então, o de trabalho foi 8.620,81. 8.620,81. As médias, tá? Quando eu medi no começo, antes do período, deu 6,75 no etanol e 10,43 km por litro na gasolina, tá? Deu uma reduzida por causa do consumo alto, de fazer várias viagens menores, tá? Porém, a média do consumo é mais ou menos essa, e provavelmente agora em janeiro vai ficar essa média aí de consumo na gasolina e no etanol, tá? Foram R$ 107,76, 107,76 de combustível por dia, tá? A média de custo por quilômetro foi de 48 centavos com combustível, tá? A desvalorização, tá, que eu tive, prevista, lembrando que é uma desvalorização prevista, tá, galera? Eu guardo 25 centavos por quilômetro rodado. Então, dentro dos quilômetros que eu rodei, dos 17.961,5, deu R$ 4.490,37. Lembrando que isso é uma desvalorização que eu guardo dinheiro para isso, tá? Eu guardo para quê? Para quando eu for comprar outro carro, eu ter esse valor guardado, tá? Se a gente calcular por semana, dá um pouco mais de R$ 300 aí, beleza? Um pouco mais de R$ 320, tá? A manutenção prevista nos mesmos quilômetros, tá? 2.694,23. Lembrando que é uma manutenção prevista. Eu não tive tudo isso de manutenção. Não chegou nem a R$ 500 até o momento, nessas 14 semanas com o carro, tá? Porém, pneu, pastilha, óleo e as coisas vão vir futuramente. Inclusive, óleo eu vou trocar semana que vem. Então, esses custos vão vir a cada um aos poucos, tá? Troca de óleo do câmbio, então futuramente vai ter bastante manutenção para fazer e aos poucos esse custo vai chegando próximo da manutenção prevista, tá? Porém, ainda assim a manutenção prevista está bem acima do que o comum, tá? Então vai sobrar dinheiro nisso daí e todo esse valor eu coloco em investimentos por enquanto eu não gasto, coloco investimentos de liquidez diária, tá? Eu estou colocando na conta do Nubank, até coloquei o link aqui para vocês aqui na descrição. Se você não tem conta no Nubank ainda, já clica no link, já abre uma conta lá no Nubank e começa a guardar dinheiro, que inclusive esse dinheiro que eu estou guardando vai rendendo um pouquinho, coloca em liquidez rápida e vai rendendo um pouquinho, e aí aquele dinheirinho que está ali vai rendendo um pouquinho e vai sendo guardado, e cada vez mais vai evoluindo, beleza? Seguro. R$ 1.320,34 nessas 14 semanas, tá? É o proporcional para 14 semanas de trabalho, tá? Dentro do ano de 52 semanas. IPVA a mesma coisa, R$ 1.158,92, tá? Lembrando que eu peguei esse carro em setembro, então eu não sei qual é o IPVA dele, porém eu calculei 4% da tabela FIPE atual, quando eu comprei o carro, calculei em cima de R$ 110.000, e aí esse foi o meu resultado, tá? Para 14 semanas, tá? Multa, batida, acidente, roubo, nota falsa, prejuízo por troco errado, não teve nenhum. R$ 140 de lavagens com produtos que eu lavo em casa, que eu limpo em casa o carro, por dentro e por fora. R$ 15,68 de bala para os passageiros, tá? Gastei até menos, acredito. Porém, foram os pacotes que eu comprei, tá? Água para os passageiros, R$19,30, foram 28 águas. Teve algumas águas, inclusive, que eu tomei. Lixa de unha, deu R$28, tá? Deu R$2 por semana, tá? Deu 298 lixas. As pessoas pegam bastante. 7 pacotes de café, 7 pacotes de açúcar. Eu tomo bastante café e açúcar. Dá mais ou menos meio pacote por aí. Vamos que vamos. Tá? Nessas 14 semanas. Dá meio pacote aí por semana. Vou tomando um pouquinho de café por dia aí, tá? Internet, R$210 em 14 semanas, que são R$15 por dia. Total de custos, R$19.897,65. Bastante coisa? Porém tem bastante custo aqui que está apenas previsto, como a manutenção e a desvalorização, né? Somadas aqui, quando a gente calcula, dá um pouco mais de R$7.200, quase R$7.300, porém é custo previsto, tá? Não é custo real, beleza? Por dia, em média, deu R$ 248,72. Por km deu R$1,10, quase R$1,11, tá? Lembrando que eu aumentei bastante as reservas de tudo, então isso acaba afetando. E também rodando pouco, que o meu KM sempre roda pouco, os outros custos representam mais em cima disso. O custo por hora trabalhada, R$ 18,63. Custo por corrida, R$ 8,15. Não significa que todas as corridas abaixo disso deram prejuízo. E sim que na média o custo foi esse. Teve corrida de R$ 80, teve corrida de R$ 7, então na média, né, o custo foi de R$ 8,15, tá? O faturamento total, como eu já falei, R$ 61.241,72. Aí olha isso, quando a gente pega 61.241,72 e subtrai daquele valor que eu falei lá no começo, os 44.871,79, eu estou 16.369,92 adiantado. Ou seja, eu tenho uma folga, né, aqui quando a gente analisa, tá?
de 5 semanas. É como se eu já estivesse 5 semanas à frente, tá? Eu vou tirar 4 dias agora do dia 26 até o dia 29 de descanso. Provavelmente ano que vem vou tirar mais uma semana também no começo do ano já. Porém, eu estou 5 semanas adiantado. Olha como é a preparação, né? Eu já estou 5 semanas adiantado. E pretendo sempre continuar 5 semanas adiantado. A minha meta é que a cada 3 meses eu consiga adiantar algumas semanas. 3 ou 4 semanas. Para que eu chegue nos 6 anos com um valor maior do que 1 milhão, então que eu bata 1 milhão bem antecipadamente, tá? E que eu possa também folgar, que eu possa tirar as minhas férias, beleza? De ganhos de corridas deu 46.885,20. De promoções deu 8.635. De gorjeta deu 410. E de ajustes deu 96,98, que são ajustes de corridas que foram feitas ali, corridas que deram errado, corridas que deram erro, corridas que não foram pagas corretamente, tá? Deu R$20 também de devolução de objeto, tá? Que eu devolvi um celular, tá certo? A média bruta deu 765,52 por dia. Deu 3,41 por km quase. Ainda teve bastante erro nas semanas finais, então era para ter sido maior, porém a média foi essa. Deu 57,33 por hora, tá? Dentro dessas 14 semanas. O faturamento por corrida em média foi 25,10, tá? E a gorjeta deu R$5,12 por dia, cerca de 30,75 ali a cada 6 dias trabalhados. O combustível deu 14,0767%. O que é 14,07%? Tá? Por cento, né? Quando a gente imagina isso, é como se para cada R$100 de combustível tivesse gasto R$14,07, tá? Isso dá uma razão de cerca de 7 vezes, 7,1, quase 7,15 vezes o valor, ou seja, para cada R$7,14, R$7 e pouco ali, eu estou fazendo R$100 de combustível. Aliás, perdão, desculpe. Para cada R$7,12, eu tô gastando R$1 de combustível, entendeu? Basicamente, para cada R$7 de faturamento, R$1 de combustível, tá? Desculpa me atrapalhar aqui. Manutenção e desvalorização deu menos de 11,73%. Ou seja, mesmo colocando toda aquela reserva de desvalorização e manutenção, ainda assim está representando 11,73% do faturamento. Tá? O que não é muito comparado ao total. E não é o valor real. É o valor que eu estou guardando para a previsão do próximo carro. Tá? O lucro líquido ficou em 41.374,7. Tá? Isso dá 67,56% aproximadamente, tá? Dentro do meu ganho. Ou seja, eu estou lucrando mais de 2/3 do que eu estou faturando. Tá? Isso porque o lucro que eu coloquei aqui é um lucro previsto, tá? Ele pode ser muito maior se eu não gastar aquela manutenção e aquela desvalorização prevista. A média por dia deu 517,17. A média por hora trabalhada deu 38,73. A média por km rodado 2,30, 2,30. E o lucro por corrida cerca de 16,96. Tá certo? E aí, a gente vem para outros lucros, tá? O que é o outros lucros? É o lucro 2 e o lucro 3, que eu chamo de lucro de funcionário e lucro de carro, tá? Eu me paguei o meu próprio carro, então eu preciso devolver o valor do carro. E eu sou meu próprio funcionário, então eu preciso me pagar um salário para as minhas horas trabalhadas, tá? O meu salário dentro dessas 1.068 horas foi de 13.814. Eu considero 44... a cada 44 horas, as primeiras 44 horas da semana, R$10 a hora. Depois eu coloco R$15 a hora para as próximas 28 horas. Depois eu coloco R$25 a hora para as próximas 3 horas. E acima disso, R$40 a hora. Tá? Lembrando que eu poderia, na verdade, até diminuir o meu salário porque o meu custo de vida dá um pouco menor. Tá? Porém, estou considerando esse valor. Lembrando que, embora eu possa me pagar esse valor de salário, eu não preciso gastá-lo totalmente. Tá? O meu custo de vida é muito menor do que esse valor aqui que eu tive, tá? 3.814 dá quase R$1.000 por semana, que dá praticamente R$4.000 a 4 semanas, tá? Porém, eu não tive esse custo total de vida, então eu estou guardando também para investimentos, tá? E aqui também tem, depois tirando esse valor do salário, 3.814, sobra R$27.560. E aí depois eu tiro mais 14.000 do carro, que são R$1.000 por semana que eu me devolvo, e aí sobrou R$13.560,07. Quando a gente analisa aqui no final que deu R$13.560, mesmo tirando todos os outros custos, ainda assim está gerando lucro, né?
Só que esse é considerando como se eu tivesse emprestado o dinheiro para mim, no caso, os 14 mil reais do carro, né, que eu estou devolvendo para eu mesmo 14 mil reais, tá? E eu também, tá, que eu estou me pagando o salário ali de 3.814 reais, tá? Se a gente volta, né, para os 41 mil, tá, 374, que seria antes de tirar esse salário, e ainda acrescenta, né, os 4.490 da desvalorização, tá? E ali os quase 2.694 da manutenção, eu estou colocando aqui só por cima, tá? Para ficar mais fácil explicar para vocês, tá? Então, 41.374 mais 4.490 mais 2.694, a gente tem 54 mil. Aliás, perdão, desculpe. 41.374, 4.490 mais 2.694 dá 48.558, tá? Se eu tirar somente o meu custo de vida, tá, que em 14 semanas não foi tão alto, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 750 vezes 14. Tá? Ainda assim, tá sobrando 38 mil reais e 58. Vou colocar 38 mil reais, tá? Quando a gente tira também aquela manutenção real que eu tive, tá? Então sobra ali 37,5, tá? Então 37.500 reais ali que eu já consigo colocar nos investimentos. Os 14 mil do carro, a sobra do meu salário que eu não utilizei, tá? E a manutenção prevista e também a desvalorização prevista que eu também consigo guardar da que não houve da real. Então esses 37.500 eu consigo guardar ali e colocar nos investimentos, alguma parte para curto prazo, para que eu possa retirar a qualquer hora, e a outra parte que eu já vou investindo. Ou seja, desses 61 mil, mais de 61 mil que eu faturei, 37,5 eu já tenho guardado para os investimentos, tá? E aí eu vou investindo aos poucos e se for retirando, eu vou retirando, tá? E vou retirando, eu vou colocando, eu vou retirando conforme necessário, tá certo? Então, já tem 37,5 na conta, tá? Que é a sobra do que eu não utilizei, e 61 mil, mais de 61 mil faturado, tá certo? Eu prometi para eu mesmo que iria faturar 1 milhão em 6 anos, tá? Já tem 61 e tá sobrando 37, ou seja, 61 de faturamento dos 1 milhão dá 6,1%, tá? E 37,5 que tá sobrando ali já tem 3,75% do total, tá certo? Então, aos poucos, a gente vai chegando aí nessa meta e os investimentos vão rendendo aos pouquinhos e logo, logo a gente vai chegar no resultado, beleza? Vamos que vamos, me acompanha para os próximos vídeos e valeu, fui!